Bom, meu nome é Diego Campos. Hoje a gente vai trabalhar a primeira grande civilização do mundo antigo, né? A Mesopotâmia. Bora lá aprender mais um pouquinho? Bom, pessoal, a Mesopotâmia é uma região que está situada no Oriente Médio. E ela significa em grego meso, potâmia, terra entre rios. E essa região, ela é atualmente os países que nós conhecemos como o Iraque, o Irã, a Síria, o Kuwait e a Turquia. A gente consegue ver no mapa, em verde, a região correspondente ao que na Idade Antiga nós conhecíamos como Mesopotâmia, tá? E ela é banhada, pessoal, já que é uma terra, uma região desértica, seca. O grande X da questão aqui é que ela é banhada por rios. Por isso é uma terra entre rios. E são dois rios, né, que são inclusive formados ali na Turquia e na Armênia, os rios Tigre e Eufrates, que banham essa região e que dão para essa região riqueza, né? Porque a água dá fertilidade e a possibilidade da vida, né, de fazer com que várias pessoas possam, né, habitar aquela região e ter prosperidade e desenvolvimento econômico. Essa região fértil, pessoal, ela foi disputada por diversos povos durante a antiguidade. Então a gente vai ter aí sumérios, acadianos, assírios, babilônicos, os chamados amoritas, que viveram naquela região que a gente conhece como Mesopotâmia. E o mais bacana da Mesopotâmia, né, que ela nos trouxe um grande legado. O que significa isso? Ela marcou a história da humanidade com diversas descobertas e coisas que são importantes até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, se a gente sabe que na aula passada a gente trabalhou a pré-história, um período onde a escrita não não existia, as grandes civilizações antigas, elas são marcadas justamente pela invenção da escrita. E foram os mesopotâmios, há mais de 4.000 anos, que inventaram a primeira forma de escrita conhecida na humanidade, a escrita cuneiforme, que a gente vai ver daqui a pouquinho a imagem do que se trata, mas é uma forma de escrita. A astrologia, o horóscopo, a matemática, as leis escritas, né? O plantio de acordo com as fases da lua, a invenção da roda, semana de 7 dias, que até hoje a gente utiliza nos nossos calendários, a divisão de horas, minutos e segundos dos nossos relógios, a divisão do círculo em 360 graus, a multiplicação e obras gigantes, imemoráveis, como templos, palácios e os chamados zigurates, né? O uso de tijolo, olha o tijolo, né? Algo tão moderno, porque até hoje a nossa construção se baseia nessa lógica, é algo, né, inventado ali pelos povos que habitaram a Mesopotâmia antiga. E era uma região marcada por povos politeístas, que, ou seja, acreditavam em vários deuses, e cada deus representa uma força da natureza. A água, o fogo, enfim. Bom, vamos lá. Pessoal, aqui a gente vai notar nessa imagem, né, a construção, ou melhor dizendo, um zigurate. Né? O que é um zigurate? É um grande templo, como vocês possam imaginar, em alguns aspectos parecidos com as pirâmides, mas obviamente sem aquele formato, né, triangular que é característico das pirâmides do Egito Antigo. Mas a obra arquitetônica em muito é parecida, né, a lógica de construção com as pirâmides. Os zigurates são um pouco menos conhecidos, mas não tão menos importantes que as pirâmides. Ou seja, são construções importantíssimas aí e fascinantes, né, que nos deixam aí boquiabertos até os dias de hoje. Bom, pessoal, esse é um exemplo do que a gente falou de escrita cuneiforme. Por que uma escrita cuneiforme? Porque uma escrita, naquela época não existia papel, era uma escrita feita, né, na cunha, que é um pedaço de argila seca. Então eles pegavam um pedaço de argila, vocês podem ver, né,
ou mesmo rocha, e talhavam nessas pequenas pedras ou argilas que secavam algumas inscrições, que são as primeiras letras, né? Então vocês notem aqui do lado na tabelinha que cada signo aí colocado na rocha, na pedra, na cunha, ele tem um significado, ele tem alguma correspondência com as letras que a gente conhece, e eles começaram a escrever, né, suas primeiras impressões do mundo a partir desse momento. Bom, pessoal, é bom a gente notar que a Mesopotâmia, ela tem como base da sua economia a agricultura, principalmente de cereais como cevada e trigo. E a criação de gado também, desde o Neolítico, já é o que? Algo muito impressionante ali naquela região. E o desenvolvimento da agricultura e da criação de gado se tornou tão intenso que as pessoas naquela região começaram a comercializar o que sobrava, né? E realizar trocas comerciais com povos vizinhos. Começou-se nesse momento, na Mesopotâmia, práticas que são comuns nos dias de hoje, como empréstimos, cartas de crédito, barras de metais utilizadas como moeda, inclusive cerâmicas, armas e tecidos, né, que são tão caros à nossa sociedade humana. E para a gente poder entender isso, obviamente, esse desenvolvimento todo, que tem a agricultura e a criação de animais como base, é importante que a gente entenda o regime dos rios da Mesopotâmia, né? Como é que funciona? Se eu estou falando de uma região desértica, como é que esses rios eles vão auxiliar no desenvolvimento da agricultura? Os mesopotâmicos utilizavam-se do regime de transbordo desse rio. Então, numa determinada época do ano, o rio ele enchia, inundava uma vasta área no seu entorno, e numa outra determinada época do ano, ele voltava ao seu tamanho normal. É esse o ponto que a gente precisa entender. Aquelas terras que foram inundadas pelo rio, elas haviam se umedecido pelas águas do rio, elas haviam, né, sido agregadas vários minérios, elas haviam sido fertilizadas pelas águas do rio e elas estavam ótimas e próprias para a agricultura. Então elas eram terras férteis que serviam para que se plantasse produtos, cereais, e assim houvesse o desenvolvimento da agricultura naquele local. Olha que ponto importante. E tudo isso aí é simplesmente relacionado à dinâmica de enchente, né, de transbordamento das águas dos rios Tigre e do rio Eufrates. Lembrando, pessoal, que eles nascem, os rios Tigre e Eufrates, em regiões montanhosas no norte da Mesopotâmia, onde hoje é Turquia e Armênia, e eles nascem justamente do degelo, né? Do gelo lá no cume dessas montanhas. Isso explica porque mesmo numa região desértica você tem uma abundância de água, né, que impressiona e que promove um desenvolvimento maravilhoso ali nessa região. Bom, pessoal, o primeiro povo que a gente tem notícia na Mesopotâmia são os sumérios e os acadianos, né? Eles são considerados, os sumérios, os primeiros povos, a primeira civilização, né? O primeiro povo que habitou, controlou, governou a região da Mesopotâmia. Beleza? Eles vão realizar as primeiras obras hídricas. O que eles vão fazer? Canais de irrigação. Eles vão construir, pessoal, pequenos riozinhos que levam a água dos rios Tigre e Eufrates para regiões cada vez mais distantes do rio. Para quê? Eles vão ser as primeiras pessoas nas sociedades humanas da história a construir irrigações através desses canais. Olha que engenhosidade. Isso 4.000 anos antes de Cristo, tá? E eles vão ser pessoas, porque eles têm o comércio como forma também de atividade econômica, eles criaram a roda para facilitar o transporte desses produtos para outras regiões. Olha que coisa interessantíssima, né? Como invenção, como desenvolvimento desses povos. Ainda falando dos sumérios e dos acadianos, é importante a gente notar
a divisão política deles, né? Eles tinham um rei chamado Patesi, só que esse rei, ele dava para as cidades da Suméria uma certa independência. Então, naquela época, a gente tinha as chamadas cidades-estados. O que é? Apesar do rei, o Patesi, ou Patese, como vocês queiram chamar, as cidades, né? A gente tem algumas cidades importantes naquela época, Ur, Nippur, Lagash. Cada cidade era independente, né? Então ela tinha seu governo próprio e suas leis próprias, apesar de estarem conectadas por um único rei, o Patese, tá? E a gente chama de estado porque é como se cada cidade fosse um país, viu? E é importante que cada cidade naquela época já começa aquela lógica de proteção. Então cada cidade ela era murada, ela tinha um fosso, um rio, um lago que a protegesse de possíveis invasões, tá? E é importante notar que cada cidade aqui naquela época, dentro aqui dos povos sumérios que habitavam a região da Mesopotâmia, cada cidade tinha um deus, né? Era como se a gente está falando de uma religião politeísta de vários deuses, eles escolhiam um deus específico para ser o que? O patrono, né? O protetor daquela cidade. É muito interessante essa lógica, né? A gente vai perceber essa lógica não só na Mesopotâmia, alguns outros povos do mundo antigo também seguem mais ou menos essa mesma lógica aqui dos sumérios. Ur, pessoal, só com uma curiosidade, é a cidade onde nasceu Abraão. Lembra da história do Velho Testamento, do povo judeu? Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Bom, pessoal, os sumérios, então, eles foram os inventores aí da letra, né, da escrita cuneiforme. A gente vê aqui a roda e como eles usavam a tática, a técnica para poder levar vários pedaços de pedras pesadíssimas, né? A lógica para construir os zigurates que a gente viu, os grandes templos, as grandes obras. Eles usam toras de madeira como se fossem rodas para poder levar essas pedras, né, transportá-las de outras regiões lá para a Mesopotâmia. Lembrando que a Mesopotâmia é uma região que praticamente não tem rocha, não tem pedra. Então é um deserto, tem areia, né? E é legal a gente poder ver como é que eles faziam, né? Que técnicas eles se utilizavam. E, gente, 4.000 anos antes de Cristo. É impressionante isso. Bom, mais tarde, pessoal, os sumérios os acadianos, eles foram invadidos por outros povos, né? A gente vai ter, num primeiro momento aí, os amoritas, né? Que vão dominar mais ou menos por volta de 1900 a.C. essa região aí de franco desenvolvimento, uma região rica, né? Uma região próspera, né? Pelo comércio, pela agricultura, pela criação de animais. E esses amoritas, pessoal, que a gente vai conhecer como Império Babilônico, eles vão formar, né, um grande império e vai colocar como capital desse império uma cidade que ficou famosa na história, chamada Babilônia. Por isso, a gente vai entender ou conhecer essa época como Império Babilônico. Eles vão fundar, então, aí essa grande área, né, de governo deles. Pessoal, o que é importante a gente saber do primeiro Império Babilônico, tá? Eles vão ter um rei muito, né, ou você quer chamar de imperador, não tem problema. Nesse caso, ele é de fato um imperador, chamado Hammurabi. Cara, por que o Hammurabi é importante? Primeiro porque ele conquista, né, a região inteira. Né? Ele vai consolidar a conquista dos amoritas. E naquela época, além dessa conquista, né, da imponência do governo de Hammurabi, o Hammurabi ele vai ser o primeiro imperador a organizar uma lei escrita. Pessoal, mas não sei se você ficou claro. A lei escrita é um marco na história humana. Como é que as leis eram antes? As leis eram faladas. Então eu podia mudar a lei de acordo com a situação. Uma lei escrita não pode ser alterada, ela está escrita, ela é visível a todos sabem a lei. E o Código de Hammurabi ele tem importância justamente nesse sentido. Ele é a primeira lei escrita, onde toda a população sabe a lei.
né? Olha que coisa importante, né? E ele vai ser o primeiro também a organizar uma administração, né, de normas, né, de leis que todo o império, né, vai saber do que se trata e de como a lei funciona. Ele é o código de leis mais antigo do mundo, o Código de Hammurabi. E ele tem uma lógica, pessoal, que funciona mais ou menos assim, né? A gente vai chamar, aqui o exemplo, se um construtor edificou uma casa para um avilum, um homem livre, né? Mas não reforçou o seu trabalho, e a casa que construiu caiu e causou a morte do dono da casa, esse construtor será morto. Significa o quê? Que a essência do Código de Hammurabi, pessoal, ela é o que a gente entende como lei de talião, que seria nada mais, nada menos do que olho por olho, dente por dente. Se eu mato, eu vou ser morto. Eu terei a pena de morte. Se eu roubo, eu terei a mão amputada, porque é a mão que é meu objeto, é a forma com que eu roubei. Então vocês percebam, é uma lei muito simples, né, escrita e de acesso a todos, né? E esse é um ponto importante que a gente precisa citar para falar da Mesopotâmia, para falar do Império Babilônico. Só algumas curiosidades, né, do Código de Hammurabi. Se alguém enganar a outrem ou outra pessoa, difamando, mentindo, né, esta pessoa para outra e não puder provar, então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Olha como é que é tenso. Se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, que é uma propriedade do rei ou da igreja, ele será condenado à morte. Também aquele que receber o produto do roubo deverá ser igualmente condenado à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. Quer dizer, então, você tem todas umas regras e a morte quase sempre ela é aí a sentença que as pessoas colocavam, né, como destino de quem cometesse algum crime. Bom, mais tarde, pessoal, a gente vai ter, né, o enfraquecimento dos amoritas, né, e a gente vai ter a invasão de um povo importante, que são os assírios. Os assírios é importante a gente poder falar deles, porque eles controlavam, né, um metal importante para a história da humanidade, o ferro. Até então, os amoritas eles controlavam o bronze, controlavam a prata, mas eles não controlavam o ferro. O ferro, como a gente sabe, ele é um metal mais resistente que, para ser controlado e manuseado pelos homens, demanda uma tecnologia maior, porque o fogo, né, a temperatura para poder fazer o controle do ferro, ela é muito maior do que a do bronze e maior do que a da prata. E o ferro, quando ele é na batalha, né, você tem uma armadura de bronze, uma espada de bronze, e alguém vai lutar com uma armadura, uma espada de ferro, possivelmente o ferro consegue furar o bronze, e a espada de ferro ela é mais resistente do que o bronze, que é a prata. Então, os assírios eles vão ter uma vantagem competitiva interessante. Eles vão vencer os amoritas, e eles eram conhecidos justamente por serem povos guerreiros e povos extremamente violentos, tá? Um soberano, um rei assírio chamado Sal-Manassar I, levou como escravos cerca de 14 mil soldados inimigos derrotados. Porém, para assegurar-se de que seriam dóceis, tratou de cegá-los todos. Só para vocês terem uma noção de quem eram os assírios. Uma das principais torturas que os assírios faziam era salmoura. Então eles cortavam a pessoa e colocavam a pessoa num balde, ou melhor dizendo, num tanque de água e sal, né? Eles adoravam torturas, arrancando as unhas das pessoas. Então eram pessoas extremamente violentas e possivelmente controlaram a região da Mesopotâmia com toda essa violência, esse vigor, né, do seu exército que era tão temido. Eles eram ferozes guerreiros, né, e eles vão ter um rei que ficou famoso, né, o Assurbanipal, né, que foi o período de maior glória dos assírios, né, e
de maior prosperidade, o governo de Assurbanipal, e ele construiu um grande marco do governo de Assurbanipal, além da violência, né, foi a construção de uma biblioteca, a biblioteca da cidade de Nínive, que era uma cidade que se tornou a capital, né, do império dos assírios durante o seu reinado, o seu governo na região da Mesopotâmia. Mais tarde, pessoal, os assírios eles foram se enfraquecendo, né? Os outros povos também começaram a assimilar o ferro, né? E isso deixou de ser uma vantagem somente dos assírios. E eles perderam, né, para os caldeus, que vão formar o que a gente vai chamar de Segundo Império Babilônico, porque eles vão deixar Nínive, que era a capital durante o governo dos assírios, e vai fazer a Babilônia de novo como sendo a grande capital, né, da região que a gente conhece como Mesopotâmia. Por isso eles são chamados, os caldeus, de Segundo Império Babilônico, beleza? Bom, e aí tem um ponto importante, né? Durante o governo dos caldeus, ou Segundo Império Babilônico, para facilitar, a gente tem o governo de um cara chamado Nabucodonosor. É um nome estranho, eu sei, mas alguns de vocês eu tenho certeza que já escutaram ele, nem que seja no Antigo Testamento, algum filme, alguma história. O Nabucodonosor ele é um pouco famoso, né? Ele vai fazer da região da Babilônia um grande império, né? Ele vai dominar outras regiões, inclusive além da própria Mesopotâmia, e ele ficou marcado por duas coisas. Primeiro, pela construção de obras maravilhosas. Só para você ter uma ideia, ele vai construir a famosa Torre de Babel, o maior prédio do mundo antigo, tão grande, que ele teve que trazer trabalhadores, escravos de outras regiões do mundo, né, para poder trabalhar na obra. E aí, inclusive, no Antigo Testamento faz uma referência à Torre de Babel, porque era tão grande a construção, com pessoas de diversos países do mundo, que muitas dessas pessoas nem falavam a mesma língua e não se entendiam. O que causou, né, de fato, uma grande briga aí entre os trabalhadores, os escravos, que estavam construindo essa obra, né? E a gente tem as ruínas desse zigurate, que seria aproximadamente a Torre de Babel, aqui na foto ao lado. Pessoal, mas a grande obra do seu governo não foi a Torre de Babel, foram os jardins suspensos, quer dizer, era algo maravilhoso para o mundo antigo. Ele construiu, né, um prédio com vários andares, e ele fez uma construção na qual ele possibilitou levar terra, né, para os andares superiores e fazer um grande jardim. Olha, dá para você ver aí plantações, o verde, né, como plantações, como jardins que eram vistos por pessoas ao longe, né, quando avistavam a Babilônia, esse grande templo, esse grande zigurate, né, que tinha essa coisa que não era nada comum, era extremamente raro, né? Talvez o único do mundo naquele período que pudesse fazer um jardim suspenso. Durante o governo do Nabucodonosor, pessoal, a gente tem um fato importante aí e famoso dessa história, que é o cativeiro da Babilônia, né? Os hebreus aí no Antigo Testamento, né, um grande documento que a gente tem a respeito do cativeiro da Babilônia, eles foram dominados pelo Nabucodonosor, que era o imperador, o rei dos babilônicos, e sofreram uma deportação forçada. Para onde? Para Babilônia. Eles foram cativos, eles foram o quê? Eles foram presos, né? E se tornaram escravos na Babilônia durante um período, né? Até mais tarde, né, serem libertos pelo Ciro, né, que é o rei dos persas, que venceu Nabucodonosor e não Nabucodonosor, ele venceu os caldeus mais tarde, os babilônicos, libertando os hebreus. Fechou, pessoal? Bom, aqui a gente fez uma tabelinha, depois vocês olham com mais calma o que cada povo, né, fez e a principal característica que você precisa saber, ou feito que você precisa saber de cada um desses povos que habitaram a Mesopotâmia. Espero que vocês tenham gostado.
É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Obrigado.